Qual é o tamanho normal de um pênis e o seu calibre? Vocês sabem? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Aí vem sempre a grande pergunta: qual o tamanho peniano normal? E como os homens acabam olhando o próprio pênis. Isso é muito interessante. Foi feito um questionário com homens e mulheres, mais de 50 mil homens e mulheres, e a pergunta foi se estava satisfeito com o tamanho peniano, e se a mulher estava satisfeita com o tamanho peniano do parceiro e se o homem estava satisfeito. E pasme, quando a gente olha, 46% dos homens estavam insatisfeitos com o seu tamanho peniano. Porém, quando nós olhamos as mulheres, apenas 15% delas estavam insatisfeitas com o tamanho peniano do parceiro. Então há uma discrepância entre o que o homem acha e o que a mulher acha. Quando a gente acaba olhando um pouquinho mais para frente, acaba olhando dos homens que eles próprios classificavam o seu pênis como normal, 46% desses homens que classificaram seu pênis como normal gostariam que ele fosse ainda maior. E dos homens que classificaram seu pênis como acima da média, 14% deles gostariam de ter um pênis maior ainda. Porém, quando olhamos as parceiras, apenas 14% delas gostariam de mudar o comprimento peniano do homem. Então, toda vez que eu converso, os pacientes eles ficam um pouco preocupados, né, com o tamanho peniano, muito por conta do consumo de pornografia. Mas o que as pessoas não entendem é que aquele homem que foi selecionado para fazer a pornografia, ele é muito acima da média. Eu sempre faço uma comparação. Vai num jogo de basquete, todos os jogadores têm mais de 2,10 metros. É uma coisa assim, você se sente um anão, né? Todo mundo. Esse é o tamanho normal, você sai na rua e todo mundo na rua tem 2,10 metros de altura? Não, porém num jogo de basquete você só tem gente com 2,10 metros. A mesma coisa no filme pornográfico. Aquele indivíduo está ali porque ele é muito acima da média. E uma coisa que as pessoas têm que entender é que apenas o início, os 2 centímetros iniciais da vagina e o clitóris têm uma inervação de alta sensibilidade. Dos 2/3 vaginais para dentro, uma sensibilidade visceral. Para vocês entenderem o que é uma sensibilidade visceral, é como o seu intestino. Você sente uma cólica, você sente a dor, mas você não sente exatamente o ponto do intestino que está sendo manipulado. Então, essa expectativa tem que ser alinhada. O homem tem que entender, e a própria mulher, que a vagina é um órgão distensível que se adapta, então, ao tamanho do órgão sexual do parceiro. E, claro, é aquilo que eu sempre digo, se tamanho fosse tão importante, não existiriam lésbicas no mundo. Então, tem como sim você dar prazer para a mulher até sem o próprio falo. E aí é aquele ponto, acho que tudo tem que ser discutido com a parceira, tem que ser feita uma contemporização do que está acontecendo ali. Porém, vamos lá ao tamanho normal, né? Qual é o tamanho real de um pênis médio? Essa é a pergunta que sempre fica. Tem um estudo muito legal, um estudo feito com mais de 15 mil homens, e nesse estudo feito com mais de 15 mil homens, eles avaliaram o tamanho médio, né, de todos esses homens em tração, em ereção, em flacidez. E o que foi visto foi o seguinte: a média do comprimento peniano mundial ficou em 13,12 centímetros, embora a gente tenha alguns trabalhos feitos no Brasil que falam em 14 centímetros como média, tá? Mas mundialmente o comprimento peniano é de 13,12 centímetros.